Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui, Renan Moraes, falando da Unielétrica, a sua Universidade da Elétrica Automotiva. Bom, a sacada que eu tenho para você hoje é para ir com calma nos aparelhos de medição. Vai com calma, não precisa investir tão pesado assim para o começo, para o início. O que eu estou querendo dizer? O que eu quero abordar aqui hoje? É o seguinte, se você está começando a trabalhar como eletricista automotivo ou se você já tem uma noção e quer partir para aquele estágio de abrir o seu próprio negócio, seu chefe, ter uma empresa, trabalhar com elétrica automotiva, seja com reparação, seja com instalação de acessório, vai com calma. Não precisa investir tão pesado assim em aparelhos de medição. É óbvio que existe uma série de ferramentas que você precisa ter para trabalhar com elétrica automotiva, mas quando a gente está falando de medir tensão, alimentação, fiação, aparelhos para medição da parte elétrica, fios, a fiação, o mais básico, você não precisa investir tão pesado assim, certo? Você pode pegar esse dinheiro que você ia gastar com um osciloscópio, com um scanner, com aparelhos mais caros e investir em outras coisas que vão te dar muito mais resultado a curto e longo prazo, certo? Por que eu estou falando isso daqui e por que eu tenho essa sacada para você? É muito comum, tá? Ex-alunos meus e até mesmo quem está começando ter essa dúvida e achar que precisa investir pesado em um scanner, que precisa entender e comprar um osciloscópio, quando na verdade não é necessário. Bom, eu vou contar uma história que aconteceu com um ex-aluno de uma turma de elétrica automotiva. Passou de uma semana para outra, ele chegou na segunda-feira todo empolgado com um scanner, até caro, de última geração, e um osciloscópio. Queria saber quando é que a gente ia aprender sobre scanner, quando é que a gente ia aprender sobre o osciloscópio que ele já tinha comprado. Calma, vai com calma. Por quê? Ele investiu uma grana pesada, uma grana preta em scanner e osciloscópio. E ao decorrer do curso, ele viu que ele ia precisar muito mais, ia salvar muito mais ele, para quem estava começando, um carregador de bateria e um teste de bateria do que um scanner e um osciloscópio. Como tudo na vida, a gente começa do mais básico para o mais avançado. Quando a gente está aprendendo algo novo, também é assim. Quando a gente está começando a trabalhar com algo novo, também é assim. A gente primeiro começa no mais básico e aí a gente vai evoluindo. É óbvio, é claro, que dependendo de como você vai trabalhar com elétrica automotiva, de como você vai se engajar nesse mercado, você vai precisar sim de um osciloscópio, de um scanner automotivo, você vai precisar de ferramentas mais específicas para cada tipo de serviço. Mas para quem está começando, assim, não tem necessidade de começar já investindo nesses equipamentos, até porque esses equipamentos você só vai trabalhar com ele quando você estiver naquele estágio avançado, naquele nível avançado. Tem muita coisa aqui embaixo ainda que dá para você aprender, ganhar dinheiro usando ferramentas simples. E é sobre essas ferramentas simples, sobre esses aparelhos de medição que eu quero te explicar aqui, te contar um pouquinho sobre cada um. Recapitulando então, existem 3 tipos de aparelhos, de ferramentas simples para você começar como eletricista automotivo, que não vai te deixar na mão em nenhuma das situações em que você vai estar trabalhando, efetuando os testes, fazendo diagnóstico e tudo mais. Os aparelhos são lâmpada de teste, você mesmo faz a sua, é muito simples, muito fácil. Eu até tenho um vídeo que vou deixar o link aqui em algum lugar, ensinando um passo a passo de como você faz a sua lâmpada de teste, multímetro e caneta de polaridade. Esses 3 aparelhos de medição vão te salvar já de início e você vai usar isso por muito tempo. Os primeiros 5 anos trabalhando com elétrica automotiva, eu usei apenas esses 3, tá? Quando você parte para injeção eletrônica, quando você parte para a área de eletrônica embarcada, aí sim você precisa de aparelhos mais específicos. Aí você vai precisar do scanner, aí você vai precisar de um osciloscópio, mas para elétrica automotiva em geral, instalação de acessórios, você vai usar esses 3. Recapitulando, multímetro, lâmpada de teste, caneta de polaridade. Acho que eu inverti a ordem aqui, mas não tem problema. Continua sendo os mesmos 3. Vou falar um pouquinho mais de cada um e de como é que você pode usar cada um deles. Os 3 são muito simples, custo de investimento baixíssimos e não vai te deixar na mão, vai te ajudar a fazer todo e qualquer diagnóstico que você precisa para trabalhar como um eletricista automotivo. Bom, vamos começar aqui explicando sobre o multímetro. Aqui o multímetro.
Bom, o multímetro, deixa eu falar um pouco desse aparelho de medição, dessa ferramenta. Primeiro vamos começar falando do preço. Você vai pagar em um multímetro tipo esse aqui ou daquele amarelinho, que você encontra até em loja de R$1,99, mas média aí de 15 a 25 reais, você já encontra um multímetro eletrônico bom que dá para você começar a trabalhar. Claro que existem multímetros muito mais avançados com medidor de temperatura, mas você que está começando não precisa de nada disso. Aliás, eu nem recomendo que você comece com um multímetro caro, porque como você está começando, como você está aprendendo, corre o risco ainda de você não ter tanta habilidade de usar o multímetro, liga ele em uma escala errada e acabar queimando o seu multímetro. Um multímetro de 15 reais não dá nada a queimar. Agora um multímetro de 150 já dá uma dorzinha no coração, certo? Então o multímetro ele é uma ferramenta muito versátil. O mesmo cara que é o eletricista residencial, o eletricista predial e o eletricista automotivo, ele usa o mesmo multímetro eletrônico, é o mesmo tipo de multímetro. O que vai mudar é a escala em que você coloca a chave seletora e a função que você usa para cada um, mas a ferramenta é a mesma. Eu vou resumir aqui para facilitar para você, sem entrar em muitos detalhes aqui de qual é a escala certa, eu deixo isso para uma outra explicação, mas ir direto ao ponto em qual situação você vai usar o seu multímetro. Por exemplo, eu vou começar explicando sobre tensão. Sempre que a gente estiver falando de tensão no carro, a gente vai usar o multímetro para medir essa tensão. Tensão de uma casa, de uma residência, ela pode ser uma tensão de 127 ou de 220, certo? A tensão do carro vai estar sempre próximo dos 12 volts. Então, sempre que a gente precisar medir a tensão, a gente vai usar o multímetro. Na prática, o que é isso? Quando a gente for medir a voltagem de uma bateria, quando a gente for medir a voltagem de um alternador, se ele está carregando ou não, quando a gente está falando de tensão, 12 volts, 13, 14, então sempre que a gente precisar tirar uma tensão, medir qual a voltagem que está gerando ali o alternador ou em que voltagem que está a bateria, a gente vai usar o multímetro. Essa é a principal função do multímetro na linha automotiva, né? A maioria das vezes em que a gente vai usar o multímetro para captar algum tipo de teste, vai ser medindo tensão da bateria ou tensão do alternador. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que a gente usa muito o multímetro também é na parte de amperagem, tanto para medir consumos de certos componentes elétricos, de como é que ele puxa a amperagem, mas o principal que mais se usa é para testar o famoso roubo de corrente. Eu até tenho um outro vídeo onde eu explico passo a passo de como fazer esses dois testes, alternador e o roubo de corrente. E lá eu detalho qual é a escala do multímetro que você tem que usar e como fazer o passo a passo. Uma outra função em que a gente vai usar o multímetro para elétrica automotiva é teste de continuidade, o teste de resistência. O que é o teste de continuidade? É bem simples, é quando a gente pega um fio lá do ponto A e pega ele até o ponto B. A gente precisa saber se esse fio não está quebrado. A gente pega o multímetro, põe a escala de continuidade, põe em uma ponta e põe no mesmo fio na outra ponta. Se ele fechar o circuito, o fio não está quebrado. Se ele der circuito aberto, provavelmente esse fio está quebrado. Vou dar um exemplo prático, um exemplo simples. Vamos supor que a gente liga o som do carro, 3 portas, está saindo som e na porta do motorista não sai som. Eu já testei que a saída do meu aparelho de som está boa. Eu preciso saber se no percurso da saída do som até dentro da porta no alto-falante esse fio não quebrou. O que eu vou fazer? Eu vou desmontar o forro de porta do carro, vou lá nos alto-falantes, vou colocar uma ponta do multímetro em um dos fios, vou lá atrás do som e vou colocar outra ponta no mesmo fio. Se ele der um teste de continuidade, se ele fechar, se ele não ficar em circuito aberto, significa que o fio não está quebrado, certo? Então é essa outra função que a gente vai usar no multímetro. É basicamente isso. Quando a gente parte para a parte de eletrônica embarcada, quando a gente parte para a injeção eletrônica, existem outras escalas aqui que a gente usa, como resistência, o ohmímetro, enfim. Mas, recapitulando, na parte básica de uma elétrica automotiva, a gente vai usar o multímetro basicamente para 3 coisas: o teste de tensão de alternador e bateria, o teste de amperagem, que é o roubo de corrente, e o terceiro, que é o teste de continuidade. Essas são as funções básicas que a gente consegue fazer com esse cara aqui, ó, com o multímetro. Tenho certeza que ele vai atender a todos esses testes tranquilamente, tá bom?
Esse aqui é o nosso multímetro e é isso que ele pode fazer por nós na elétrica automotiva. Outra ferramenta que vai salvar a gente nos testes do sistema elétrico automotivo é a caneta de polaridade, essa daqui, ó. Antes de eu explicar melhor como é que ela é construída, como é que ela funciona, vamos falar de preços dela também. Vai variar de acordo com a marca da sua caneta de polaridade, todas elas têm a mesma função, o diferencial é que uma vai ter um LED aqui para clarear a ponta de prova, outra não, mas basicamente vão ter as mesmas funções a caneta de polaridade. Custa em torno de 20 a 50 reais, dependendo da marca, certo? Ele é muito simples de ser usado e facilita muito a vida do eletricista automotivo. O nome dela já é bem dinâmico, né? Caneta de polaridade, ó, o nome já diz, polaridade. O que é uma polaridade? A polaridade ou é positiva ou a polaridade é negativa. E é exatamente isso que a caneta de polaridade faz. Como é que ela é ligada? Ela vem com esse chicote aqui longo, de mais ou menos 1,5 m, certo? E ela tem aqui uma garra positiva e uma garra negativa. Para ela funcionar, você precisa ligar isso na bateria, certo? Você vai lá, liga positivo e negativo na bateria da sua caneta de polaridade, aí ela já vai estar ligada, ela já vai estar funcionando. Como é que ela é construída? Ela tem uma placa aqui interna com resistores, com diodos, onde ela consegue identificar. Deixa eu dar um foco aqui para você entender um pouco melhor de como é que é. Ela consegue identificar a polaridade do fio que você está testando, certo? Ela tem ali um LED vermelho nesse maisinho para te indicar que você achou um fio positivo e ela tem um LED verde aqui para te indicar que você achou um fio de polaridade negativa. Quando ela está acionada, ela acende o LED amarelo, que é o LED do meio, que é para te indicar, né, que ela está acesa, e aí vermelho positivo, verde negativo, certo? Isso aqui é basicamente a caneta de polaridade. Ela tem uma pontinha bem fina, tipo uma agulha aqui, a pontinha dela. Algumas possuem aqui um LED para facilitar ali, porque para você testar, né? Geralmente para espetar o fio em lugar mais difícil de acesso e tudo mais. Ela tem um LED bem aqui em cima aqui, ó. Mas é basicamente isso a caneta de polaridade. Deixa eu falar um pouco mais de como é que ela funciona e em quais as situações que você vai usar a caneta de polaridade. Primeiro que a caneta de polaridade, como eu estava dizendo, ela tem uma placa, um circuito interno, onde possibilita saber e identificar se o fio que você espetou é um fio positivo ou se ele é um fio negativo. Ela faz isso através dessa placa, só que tem uma particularidade e um cuidado que você tem que tomar aí. Existe no carro, quando a gente está falando da parte eletrônica, principalmente na injeção eletrônica, algumas alimentações, algumas energias positivas que são positivos 5 volts. Ela é uma alimentação positiva, mas é só 5 volts, né? O carro, a tensão do carro gira em torno dos 12 volts, certo? E o que acontece com a caneta de polaridade? Quando ela percebe que a alimentação é menor que a metade, que no caso seria 6 volts, ela já classifica automaticamente como se fosse um fio negativo, certo? Então, para você que vai trabalhar com injeção eletrônica, algo mais avançado, e precisa achar essas alimentações 5 volts, teria que ser com um multímetro. A caneta de polaridade ela pode te enganar nesse teste, mas isso só para quem está mexendo com uma eletrônica embarcada ou vai começar com injeção eletrônica. Na base da elétrica automotiva, tanto a comum para fazer os concertos como para instalar acessórios, você vai usar ela normal. E qual a recomendação de usar a caneta de polaridade? Primeiro, que como ela é eletrônica, ela tem LEDs aqui interno, ela não tem nenhum consumidor, você pode espetar à vontade, que não corre o risco de você danificar nada no sistema elétrico do carro. Ao contrário do que pode acontecer com a lâmpada de teste, que é aquela mais comum, que eu já vou explicar como é construída e como é que você usa ela. Então, principalmente nos carros da linha francesa, Peugeot, Renault e Citroën, que são carros que têm uma eletrônica muito mais avançada, é recomendado que você faça todos os testes com a caneta de polaridade. Com ela, não tem perigo de você mandar uma voltagem mesmo baixa para o sistema ou para o fio que você está espetando ali e danificar o sistema original. Então, com a caneta de polaridade, você consegue identificar positivo e negativo ao mesmo tempo. Outra particularidade que muitos dos eletricistas gostam de usar a caneta de polaridade é que com ela você não precisa ficar trocando o borne de alimentação, a garrinha. Para achar positivo, para achar negativo, uma vez que você ligou aqui
a caneta de polaridade, você não precisa mexer mais nisso. Você vai lá e consegue achar se o fio é positivo ou se o fio é negativo. Então, é basicamente isso que você usa a caneta de polaridade. Só recapitulando, você vai usar ela nas linhas francesas, Peugeot, Renault e Citroën, porque são carros que têm a eletrônica mais avançada, né? Se tiver qualquer risco de você queimar alguma coisa, se for um sistema muito complexo, você usa ela, certo? Para ativar ela, vai lá na bateria, negativo, positivo, vai acender o LED amarelo, dizendo que ela está ligada. Quando você espetar um fio e ela ficar vermelho, significa que esse fio é positivo. Quando você espetar um fio e ela ficar verde, significa que esse fio é de uma polaridade negativa. Essa é a caneta de polaridade, certo? É uma outra ferramenta que vai te dar uma mão legal para trabalhar com elétrica automotiva e não pode faltar para quem está começando com elétrica automotiva. E agora, o último aparelho de medição que eu tenho aqui, dos três, para encerrar esse top 3, eu tenho uma lâmpada de teste. Esse aqui, ó. Lâmpada de teste. A lâmpada de teste talvez é o aparelho de medição mais usado, é o mais básico, é por onde você tem que começar. Como eu disse anteriormente, eu tenho um vídeo explicando passo a passo de como é que você mesmo pode construir sua lâmpada de teste. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não vou te passar um preço médio aqui de quanto custou, assim como eu fiz com os outros. Porque a lâmpada de teste dificilmente você vai encontrá-la no mercado para comprar. As lâmpadas de teste geralmente são lâmpadas de testes caseiras, né, em que você faz a sua ali, ou que você compra do cara da oficina que fez a dele e te vende uma, enfim. Eu nunca achei, até tem umas no Mercado Livre, mas é toda gourmetizada ali, ela vem dentro de um tubo, enfim, quase que vira uma caneta de polaridade, né? Vamos usar essa daqui é a raiz, a lâmpada de teste. Preço médio que você vai gastar para fazer uma lâmpada de teste, no máximo para estourar, R$10. Dificilmente você vai gastar mais que R$10 para fazer uma top, filé, tá? Como é que funciona a lâmpada de teste? Como é que ela é construída? Ela é muito simples, o nome já fala, lâmpada de teste. Ela é nada mais, nada menos do que uma lâmpada que testa. Se a gente for olhar a estrutura disso aqui, a gente vai ter o corpo daqui, o soquete, onde vai a lâmpada, um pedaço de fio e uma garrinha, só uma garrinha, diferente da caneta de polaridade que tem duas. Como é que funciona? Isso aqui é nada mais, nada menos do que uma lâmpada, certo? Uma lâmpada. E aí a gente parte pela lógica ali do seguinte, a lâmpada, para ela acender, ela precisa de uma energia positiva e negativa, independente da polaridade. Se o negativo vir na carcaça da lâmpada e o positivo aqui no borne da lâmpada, ela vai acender. Se vir negativo aqui e positivo na carcaça, ela também vai acender. Lâmpadas halógenas, tipo essa daqui, que não é lâmpada de LED, não tem polaridade. Então, tanto faz, positivo e negativo de um lado ou de outro, ela vai acender. Por isso o nome dessa ferramenta aqui, desse aparelho de medição, é a lâmpada de teste. Com ele, você vai conseguir medir ali os fios positivos e negativos, mas você vai precisar estar mudando o borne, a garrinha, de acordo com a polaridade que você quer encontrar, do fio que você quer encontrar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu quero achar um fio positivo. Eu tenho ali um emaranhado de fios, onde com a minha ponta de prova da lâmpada de teste eu quero achar um fio positivo. Automaticamente eu vou ter que fazer o quê? Colocar a minha garrinha no negativo. Por que eu vou ter que colocar no negativo? Se a gente olhar aqui, ó, para a estrutura da lâmpada de teste, é um fio que está indo em uma polaridade da lâmpada e a carcaça aqui, ó, que está indo na carcaça da lâmpada, que é outra polaridade. Então aqui a gente vai ter que ter uma polaridade e aqui a polaridade inversa, certo? Se eu quero achar um fio positivo com a minha lâmpada de teste, eu tenho que pôr a garrinha no negativo. Se eu quiser achar um fio negativo com a minha lâmpada de teste, a garrinha tem que ir no positivo, tá? Então, como regra, sempre a polaridade que você quer achar aqui, ó, você põe ao contrário na garrinha. Quero achar um fio positivo, garrinha no negativo. Se eu quero achar um fio negativo, garrinha no fio positivo, certo? Muito simples de usar, muito simples de fazer. E quando é que você vai usar essa lâmpada de teste? A lâmpada de teste, eu vou até deixar ela aqui, ó, porque o eletricista raiz mesmo, ele anda com a lâmpada de teste pendurada no pescoço de tanto que ele usa. Provavelmente você já deve ter visto uma dessas, você já conhece, né? De caneta de polaridade, multímetro e lâmpada de teste, eu acredito que a lâmpada de teste seja mais comum e mais familiarizada entre todos os eletricistas automotivos. Por quê?
Ela é muito versátil, muito fácil de usar. Fusível, você consegue testar fusível com multímetro, com caneta de polaridade, com a lâmpada de teste, mas com ela é muito mais rápido, muito mais prático, muito mais fácil. Você vai pegar a garrinha, vai colocar no negativo, porque todo fusível é positivo, coloca no negativo e ali ó, testa um por um rapidinho, certo? Ela é muito prática. Essa é a principal vantagem de se usar a lâmpada de teste. Com o multímetro você faria o mesmo teste, mas teria que testar a continuidade de fusível por fusível, o acesso é mais difícil, às vezes a base de fusível do carro ela fica mais no fundo, a ponta de prova do multímetro não alcança. Então, com a lâmpada de teste ela é muito simples. Basicamente ela é usada para isso, para achar fios positivos ou negativos, essa é a polaridade. Tudo no sistema elétrico automotivo funciona com uma energia positiva ou uma energia negativa, ou ambos com os dois, né? Ambos precisam dos dois para funcionar. Uma lâmpada, como o exemplo que eu dei aqui, precisa de uma energia negativa e positiva para ela funcionar. Uma bomba de combustível precisa que chegue nela energia positiva e negativa para ela funcionar. Um motor do limpador de para-brisa precisa que chegue nele energia negativa e positiva para funcionar. Então, pensa aí no sistema elétrico. Quase tudo funciona, quase tudo é ativado com a energia positiva e negativa. E a lâmpada de teste, você consegue ir direto lá e testar se está chegando negativo, se está chegando positivo, de uma forma muito simples, muito rápida e muito prática, né? Se eu quero testar se está chegando uma energia positiva na bobina de ignição, o que eu faço? Eu vou pegar os fios da bobina de ignição, vão ter 2 fios, a garrinha vai para o negativo e aqui eu testo. Se tiver chegando energia positiva, a minha lâmpada de teste vai acender. É muito simples de ser usado a lâmpada de teste, é muito fácil, ela adianta muito os testes. Existem alguns manuais de alarme e alguns outros acessórios automotivos que não recomendam o uso da lâmpada de teste para a instalação daquele acessório. É muito comum ver isso para alarme automotivo. Olha, atenção senhores instaladores, não recomendamos o uso de lâmpada de teste para a instalação do mesmo. Por que isso? Porque estava muito bom para ser verdade, né? Que você conseguiria fazer tudo com uma ferramenta que te custa R$10 que você mesmo faz. Calma, tem um detalhezinho, tem uma particularidade que é importante você saber quando a gente está falando de lâmpada de teste. O que acontece? Existem os carros que têm o sistema de Redcam, né, com centrais multiplexadas, onde trabalham ali fios com tensões e alimentações muito baixinhas, comunicações ali de sinais entre módulos, ou seja, resumindo, parte eletrônica em que você não pode ir lá e interromper o fio metendo uma lâmpada ali no meio, certo? Porque quando você usa a lâmpada de teste, quando você espeta um fio com a lâmpada de teste, você está pegando a amperagem dessa lâmpada aqui e você está forçando aquele fio, aquela energia que passa ali, a acender a sua lâmpada. Então, querendo ou não, você está exigindo do sistema elétrico do carro uma carga, uma amperagem para acender a sua lâmpada, certo? E por isso, é exatamente por isso que os manuais não se recomenda usar a lâmpada de teste para instalar alguns acessórios. Por quê? Você pode estar pegando para instalar em um Citroën, por exemplo, e você pode estar lidando ali com fios da base de fusível do módulo eletrônico do Citroën e estar espetando ali e acabar espetando um fio de Redcam, danificar e a raiz do problema ser na hora da instalação, na hora de ter usado a lâmpada de teste. Mas é óbvio que se você tiver habilidade e souber como você pode, como você não pode, os cuidados que você tem que ter, e você consegue trabalhar normalmente com a lâmpada de teste. É só esses detalhes que você tem que tomar cuidado na hora de usar a lâmpada de teste. Como regra, como padrão, uma dica que eu sempre dou para te facilitar e não ir com esse medo todo para cima dos carros quando for usar a lâmpada de teste. Se o fio for muito fininho, não teste com lâmpada de teste. Pega a caneta de polaridade, certo? Se você estiver perto de centrais, perto de módulos, espetando fios ali perto de algum tipo de módulo, não vai com a lâmpada de teste. A chance de você errar ali e pegar um fio de comunicação de módulo, um fio de Redcam é maior. Corre o risco de você queimar sim alguma coisa. Não vai com a lâmpada de teste. A lâmpada de teste eu sempre uso para teste de fusível, para teste de relé e direto nos componentes para saber se está chegando energia ou não. Por exemplo, quero saber se está chegando energia no farol. Eu vou lá na lâmpada do farol e lá eu espeto a minha lâmpada de teste, acendo o farol e vejo se está chegando energia no farol. Eu quero saber
se a buzina do meu carro parou de funcionar. Quero saber se o defeito é a buzina ou é a parte elétrica. Eu vou lá na buzina, desconecto a buzina, pego os 2 fios da buzina e lá com a minha lâmpada de teste eu faço os testes. Eu testo se está chegando energia negativa, eu testo se está chegando energia positiva. Eu aperto o volante e com a lâmpada de teste conectada nos fios, lá onde é a buzina, eu vejo se está chegando energia ou não. Depois com a minha lâmpada de teste, eu vou lá para dentro, eu testo os fusíveis. Então é assim, vai direto no componente. Parou de funcionar, por exemplo, uma trava elétrica da porta do carro. O que eu faço? Eu desmonto a forração de porta, eu vou lá no motor de trava elétrica, eu desconecto ele ou deixo conectado, tanto faz, e lá no próprio componente, no próprio atuador, eu espeto a minha lâmpada de teste e testo se está chegando energia lá ou não. Então é basicamente isso. A lâmpada de teste é uma ferramenta muito versátil, simples de ser usada, prático e barato de ser feito. É show de bola. Tudo de bom. É a ferramenta número 1 do eletricista automotivo. Bom, aos poucos a gente vai desmistificando aí toda essa questão de ferramentas, no que investir, no que comprar, o que eu vou precisar para começar. Bom, eu que já tenho uma noção, o que mais que eu preciso. É muito simples e aos poucos a gente vai, com o tempo, trabalhando, praticando, estudando, a gente vai vendo o que cabe para a gente comprar, o que cabe para a gente investir ou não, ou deixar mais para o futuro. Esses 3 aparelhos de medição que eu acabei de falar vão te levar muito longe na elétrica automotiva, eu te garanto isso, tá? Palavra de quem já trabalha com isso há 12 anos. Eu trabalho com elétrica automotiva, trabalho com injeção eletrônica e eletrônica embarcada. Então, desde um nível mais básico até um nível mais alto. Vai chegar, sim, um momento em que você vai precisar entender de osciloscópio, vai chegar um momento que você vai precisar de um aparelho de scanner, que você vai estar lidando com sinais de onda quadrada, PWM, sinais modulados, mas isso é em um estágio muito avançado. Tem muita coisa que você consegue fazer antes de chegar nesse patamar da elétrica e da eletrônica. Então, assim, é muito simples. Você vai precisar multímetro, caneta de polaridade e lâmpada de teste. Com isso, eu te garanto que você vai muito longe e consegue fazer qualquer tipo de diagnóstico e qualquer tipo de serviço mesmo da parte elétrica e até mesmo eletrônica do carro, tá? Eu espero que com essas dicas eu tenha te ajudado e tenha fazido você de alguma forma entender um pouquinho sobre cada ferramenta, né? Tenha compreendido um pouco melhor como é que funciona cada uma e em quais situações você vai usar cada uma dessas ferramentas. Mas, se mesmo assim, como sempre, ficou qualquer dúvida em específico de uma ferramenta ou de outra, ou de uma situação em qual ferramenta você deve usar naquela situação, deixa nos comentários aqui que eu prometo que eu vou responder a sua pergunta e não vou deixar absolutamente ninguém sem resposta, tá? Eu sou o Renan Moraes da Unielétrica, mais uma vez, um forte abraço para você e, cara, sem medo, pega suas ferramentas e vamos para cima. Vamos trabalhar com elétrica automotiva, que é o que tem de melhor.